Olá, meus amados irmãos, que a paz de Jesus esteja convosco. Amados irmãos, se vocês se sentem sozinhos, ansiosos ou até mesmo esquecidos, eu trago agora as belas palavras de Jesus para confortar os vossos corações. Livro de Mateus, capítulo 24. Jesus havia acabado de sair do templo em Jerusalém. Enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram, admirando a grandiosidade daquelas construções e chamando sua atenção para elas. Mas Jesus olhou para o templo e disse algo que os deixou inquietos. Vocês estão vendo todas essas coisas? Pois eu lhes digo que chegará o dia em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, os discípulos foram até ele em particular. Com o coração cheio de curiosidade e também de temor, perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus os fitou com seriedade e começou a revelar: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se desesperem. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. Ele continuou: Nações lutarão contra nações, reinos contra reinos. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso é apenas o começo, como as primeiras dores de um parto. A expressão de Jesus ficou ainda mais grave. Vocês serão perseguidos, entregues às autoridades, condenados à morte, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nessa época, muitos abandonarão a fé, trairão e odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas que enganarão multidões. E porque a maldade aumentará, o amor de muitos se esfriará. Mas em meio à dureza da profecia, ele trouxe também uma promessa. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será anunciado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus então falou sobre um tempo de grande tribulação, lembrando da profecia de Daniel. Quando vocês virem no lugar santo a abominação terrível de que falou o profeta, compreendam bem o que isso significa. Naquele tempo, os que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada de casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ele suspirou e disse com pesar: Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando nesses dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá outra igual. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, eles serão encurtados. Jesus advertiu ainda: se alguém disser: Olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas tão impressionantes que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu estou lhes dizendo isso de antemão para que estejam preparados. E acrescentou: se disserem, ele está no deserto, e não saiam, ou ele está numa casa, não acreditem, porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Depois disso, Jesus descreveu como seria o desfecho daqueles dias. Logo após a tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E concluiu com esperança:
Ele enviará os seus anjos com um forte som de trombeta, e eles reunirão os escolhidos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade dos céus até a outra. Jesus olhou para os discípulos e lhes contou uma parábola simples. Observem a figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o Filho do Homem está às portas. Ele falou com firmeza: eu lhes garanto, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E então revelou um grande mistério. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Jesus lembrou dos dias de Noé. Antes do dilúvio, as pessoas viviam normalmente, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu nada, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele descreveu: 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra ficará. E fez um alerta solene: portanto vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por fim, contou sobre o servo fiel e o infiel. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou de cuidar da sua casa e dar alimento no tempo certo? Feliz o servo que, quando o seu senhor voltar, for encontrado fazendo assim. Em verdade, vos digo, ele o colocará sobre todos os seus bens. Jesus fez uma pausa e então completou: mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora a voltar, e passar a maltratar os outros servos, comendo e bebendo com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia inesperado, numa hora que ele não sabe, e o castigará severamente, dando-lhe lugar entre os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, espero que tenham gostado. Se sim, deixem seu like, inscrição e comentário. Comentem abaixo os milagres que Deus tem operado em vossas vidas. Muito obrigado por me ouvirem. Maranata, ora vem Senhor Jesus.